Já era um escândalo o senhor Sérgio Moro, de juiz, ele virar advogado de bandidos e aí ele virar um dos sócios diretores da empresa que controla toda a área jurídica justo das empreiteiras que o Sérgio Moro destruiu, ou seja, a empresa lá do Sérgio Moro controla a área jurídica da Odebrecht, da OAS, da Andrade Gutierrez e de outras, da Queiroz e Galvão e de outras empreiteiras. Então o mesmo juiz que prendeu vários executivos dessas empresas, muitos deles eram inocentes, há de se lembrar disso, e o mesmo juiz que destruiu essas empresas, fez com que elas entrassem muitas em processo de falência e entram em uma coisa chamada recuperação judicial, esse mesmo juiz, agora ele é o responsável por fazer a recuperação judicial dessas empresas como advogado. Olha só que negócio da China. Aí como se isso não bastasse, aí vem a nova notícia de que foi justo a empresa que o Sérgio Moro agora controla, que é uma empresa chamada Alvarez & Marsal, essa empresa foi quem deu um documento que inocentava o Lula. E sabe por que esse documento não levou à inocência do Lula? Porque o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro ignorou o documento. Está aqui o documento, eu já vou mostrar. Aqui, esse documento é da empresa que agora o Sérgio Moro, tá até embaixo ali, Alvarez & Marsal, é da empresa que o Sérgio Moro agora é um dos sócios, e eu vou explicar já já esse documento e explicar toda a história, e aí você vai ver como o Sérgio Moro é um juiz ladrão e agora como advogado, olha, pior ainda. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair para o senhor Sérgio Moro? Ele tá até fugindo, ele vai morar em Washington agora, nos Estados Unidos, ele tá com medo, por isso que ele vai para Washington. Mas se você quer ver a casa cair para o Sérgio Moro e cair para o desgoverno que o Moro elegeu, que é o governo Bolsonaro, então um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Aproveita e também ativa o sininho, que é muito importante. Se você não tem o sininho ativado, assine, fica do lado do botão inscrever. Se você se inscrevendo no canal, você ajuda a gente a levar a verdade para as pessoas, porque tanto a Lava Jato como o Bolsonaro, eles trabalham com base em mentiras, ou seja, em fake news, ou seja, com base em delações sem provas que eram forjadas. Para quê? Para atacar o PT. Então, há um segundinho, se inscreve no canal e você ajuda a gente a fazer oposição a toda essa corda. E além da gente fazer oposição aqui nas redes, a gente faz também nas ruas. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que rodou em Minas Gerais contra o Bolsonaro. E hoje vai rodar de novo. Olha só, vou mostrar aqui. O vídeo tem 40 segundinhos, é o nosso novo áudio do carro de som. Olha só que legal. 15 dias no escuro, como o Amapá. É bom lembrar que Bolsonaro foi contra o auxílio de R$600 e foi ele quem cortou pela metade. Bolsonaro, por que o preço do arroz, feijão e do óleo aumentaram tanto? Bolsonaro, por que seu governo deixou 6 milhões de testes de Covid estragarem enquanto as pessoas morrem de Covid? Esses testes custaram quase 300 milhões e vão estragar, enquanto o seu governo, Bolsonaro, corta o auxílio emergencial. Bolsonaro, por que o Caixa Tem dá tanto problema e obriga as pessoas a pegarem filas enormes para receber o auxílio em plena pandemia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Aqui o vídeo ficou 4 horas rodando e vai rodar hoje de novo e já vamos nessa semana em várias cidades denunciando. E também é muito importante lembrar da situação do Amapá, porque muita gente se pergunta, pô, e se faltasse luz aqui onde eu moro, será que ia ficar 15 dias sem luz, sem água, sem nada igual no Amapá? É muito importante lembrar isso, principalmente nas periferias, porque a gente sabe que quando dá alguma coisa errada, o governo olha para os bairros ricos, mas na periferia as pessoas ficam sem luz por muito tempo. O carro ficou lá rodando 4 horas em vários bairros, então quem mora em Contagem, em Minas Gerais, muito provavelmente escutou a nossa mensagem, ou parte dela, ou a mensagem inteira. Quem quiser ajudar com essas ações do canal, tem o nosso Pix, que é apoie@plantãobrasil.net, ou embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Aí você clica em Seja Membro, você já estará ajudando as nossas ações com outdoors, com carro de som e tudo mais que a gente faz contra o desgoverno Bolsonaro. Ou o Pix, de novo, eu repeti, hein? apoie@plantãobrasil.net. Eu deixo no primeiro comentário sempre escrito Pix, eu deixo PicPay, Apoie, conta bancária e as redes sociais para quem quiser seguir todas. Mas agora vamos falar sobre o assunto que é o senhor Sérgio Moro. A máscara do Moro caiu. Eu lembro que quando eu morava em Barcelona, eu estava falando lá com um pessoal da Catalunha e eles falaram, ô Thiago, como é que tá a situação no Brasil? Aí eu fui falar sobre o Sérgio Moro e o Lula ainda estava preso. Aí eu fui falar, olha só o que aconteceu no Brasil. E aí é um resuminho que quem não é brasileiro fala, meu Deus do céu, como é que isso pode ser possível? E eu tenho certeza que as crianças que estiverem
estudando história daqui 20, 30, 40 anos, ou seja, por toda a eternidade, quando estiverem estudando história, vão falar, meu Deus, como é que o povo deixou isso acontecer? Porque é o seguinte, fizeram um processo contra o ex-presidente Lula, que saiu da presidência com 87% de aprovação. É muito importante lembrar isso, que hoje tem gente que fala, nossa, o Bolsonaro tá com a aprovação em alta. 35%. O Lula teve 87%. E aí fizeram um processo contra o ex-presidente Lula dizendo que ele recebeu um triplex como pagamento de propina. Tá. Aí o senhor juiz Sérgio Moro não deixou, eu nem vou usar vaza-jato aqui, só vou usar o que aconteceu no processo. O senhor juiz Sérgio Moro não deixou a defesa do Lula ter acesso às provas que tinham contra o Lula durante todo o processo. Imagina você ser acusado de uma coisa e você não saber do que você está sendo acusado e por quem você está sendo acusado e não saber quais são as provas que estão usando para te acusar, mas a acusação seguia. Tá, aí o Lula não teve acesso às provas. O Lula tentou de todas as maneiras ter acesso a partes do processo. Não teve. Tá, aí veio o senhor Léo Pinheiro, que já tinha tentado fazer delações premiadas, mas a delação premiada dele tinha sido cancelada pela Procuradoria-Geral da República, sabe-se lá por qual motivo, não incluiu o Lula, deve se lembrar isso, não incluiu o Lula, a delação premiada dele. Ele vai lá e faz uma delação informal. Sabe por que informal? Porque ele não estava no ambiente de fazer delação premiada, ele estava simplesmente no depoimento, e aí ele fala, olha, realmente esse apartamento foi propinado para o Lula em troca de alguns negócios que ele tinha feito antes, foi só uma recompensa para ele, e isso estava tudo documentado numa planilha aqui. Cadê essa planilha onde estava documentado? Não existe, numa planilha que não existe. Oh, pô, caramba! Então isso foi em troca de algumas coisas que vocês ganharam ilegalmente. Que coisas? O senhor Léo Pinheiro não sabia dizer o que ele ganhou em troca de dar esse apartamento, que ele deu como recompensa, diz ele. Tá, aí o que acontece é o seguinte, quando a OAS começou a fazer recuperação judicial, a empresa que cuida do jurídico da OAS falou, nós temos isso aqui como imóveis. E aí, no documento, essa empresa colocou aqui os imóveis que tinham a OAS. E entre os imóveis, tá aqui, eu não sei se dá para ler, Salinas, apartamento número 164, dá para ver? Solares, ou sempre Salinas 164. Quando eu mostro aqui na câmera fica ao contrário para mim. E eu tô tentando aprender a ler ao contrário, mas é difícil. E aí, aqui embaixo, mostra, também na lista de imóveis dele, tinha aqui, Solares, e tem, na última linha tem uma setinha vermelha aqui, e tem aí Solares e tem ali o valor dos imóveis. Ok, isso prova o quê? A OAS, apesar do presidente da empresa falar, não, eu dou apartamento pro Lula, ia ser uma recompensa, a OAS, veja bem, são processos diferentes. Um é o Léo Pinheiro, que é uma pessoa física, ou seja, é uma pessoa. Outro é a OAS, que é a empresa. Aí a OAS vai falar, não, mas o apartamento é nosso. O apartamento é nosso. Tanto é que o apartamento foi leiloado. Pra quê? Pra bater a dívida da OAS. Não foi pra bater multa do Lula, não, foi da OAS. Ou seja, o apartamento era da OAS. Só que o Sérgio Moro fez sabe o quê? Então o juiz Sérgio Moro ignorou esse documento. Esse documento, que está aqui assinado pela empresa, vou deixar grandão aqui, Alvarez e Marçal, esse documento o senhor Sérgio Moro, ele ignorou. Ou seja, das duas uma. Ou ele acha que essa empresa mentiu, ou é uma empresa mentirosa, esse documento não vale nada, ou ele tinha más intenções. A gente já sabe que aí a Vaza Jato já mostrou, não precisa entrar aqui em detalhes, que ele realmente tinha más intenções. Aí eu ia explicar pro pessoal lá na Espanha, eu falava, esse juiz que perseguiu o Lula, não deixou ele ter acesso às provas, inclusive uma das provas, esse documento já era público, eu lembro do escarcéu que a esquerda fez, eu lembro, eu publiquei no Plantão Brasil, fiz até memes não, a imagem para publicar no Facebook, no WhatsApp com isso, falando, o documento, às vezes que o apartamento é dela. Tá, eu falei, moço, falei tudo isso em 2, 3 minutos, e falei, aí, como é que acaba essa história? Acaba que, por conta dessa condenação, o Lula, que era líder em todas as pesquisas e ganharia no primeiro turno, não pôde ser candidato à presidência. Ganhou o Bolsonaro da extrema-direita, surfando no antipetismo que foi criado com essas mentiras. E aí o Moro vira ministro do Bolsonaro. E até então, o pessoal lá, os estrangeiros que escutavam isso, falavam, meu Deus, que loucura que é isso? Que loucura que está acontecendo no Brasil? Eu falei, é uma loucura mesmo, não dá pra acreditar. E o pior, tem gente, milhões de pessoas que acham isso normal. O cara juiz tira o candidato líder nas pesquisas e vira ministro, super ministro do cara que ganhou graças a ele. Só que até então já parecia uma história
louca o suficiente. Aí, eu já imaginava, o que eu imaginava era o seguinte: o Bolsonaro vai começar a ter rejeição, o Moro vai brigar com o Bolsonaro e vai tentar ser candidato em 2022. O que a gente não imaginava era o seguinte, que o gabinete do ódio ia conseguir fazer com que a rejeição do Bolsonaro ficasse sempre em 30% e ia conseguir minar o Moro de maneira tão grande que o Moro não consegue cacife para ser candidato. Aí ele vira advogado. Advogado de quem? Da empresa que deu o parecer dizendo que o apartamento... Advogado não, é um dos sócios da empresa que deu o parecer dizendo que o apartamento não era do Lula, o mesmo parecer que o Sérgio Moro ignorou. Então agora é uma coisa, Moro, você é sócio de uma empresa que mente ou você realmente era um juiz ladrão? Qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Então é isso o que acontece. Aí essa empresa, ela vai fazer recuperação judicial de várias empreiteiras, das quais o Moro é quem destruiu como juiz. Só que tem uma coisinha aí que muita gente não estava levando em consideração. Até falei no vídeo de ontem, eu falei isso aqui nos últimos dias. Olha só o que aconteceu. O Sérgio Moro, como juiz, veja bem, os donos dessas empresas são criminosos. São pessoas que deveriam ter ficado 30 anos presos. Eles confessaram pagar propina a centenas de políticos. Eles confessaram receber coisas em troca dessa propina. E ganhavam e pagavam a propina. Tá, deviam ficar presos anos. Aí o senhor Sérgio Moro soltou quase todos eles, não apenas soltou, a Lava Jato fez vista grossas a contas no exterior que esse pessoal tinha. Mais do que isso, o senhor Sérgio Moro diminuiu a multa que eles terão que pagar, porque veja bem, quando você rouba dinheiro público e você é processado, descobrem tudo mais, você tem que pagar uma multa, você tem que devolver o dinheiro público que foi roubado. O senhor Sérgio Moro deliberadamente... Ele, com os procuradores da República de Curitiba, da Lava Jato, ele diminuiu as multas que esses senhores tinham que pagar em milhões, às vezes bilhões de reais. E diminuiu a multa que as empresas tinham que pagar também. A multa da Odebrecht foi diminuída em 14,9 bilhões de reais. Quer dizer, a Odebrecht ia pagar uma multa de 15,1, quase 15,2 bilhões de reais. Que é a multa o quê? Vocês roubaram o dinheiro público, devolva. Isso é a multa. Aí o senhor Sérgio Moro fez, não, para que a Odebrecht vai pagar 15 bilhões? Não, a Odebrecht vai pagar apenas 297 milhões. E os outros 14,9 bilhões? Não, vamos perdoar, não paguem mais. Uma assinatura de um juiz fez uma empresa economizar 14 bilhões e 800 milhões de reais. Agora vamos supor que agora que o Moro cuida tá na empresa que cuida do jurídico do Odebrecht, que o Odebrecht fala, ô Moro, pelos seus serviços, nós vamos te pagar 1% desses 14 bilhões, 1% disso. A gente está falando de 148 milhões de reais. Agora eu te digo, o crime compensa ou não compensa no Brasil? Você diminuir a multa de uma empresa que roubou dinheiro público, você soltar o dono dessa empresa depois de menos de 2 anos, mas ele delatou não sei quem. Os caras que o Odebrecht delatou estão todos soltos. É isso, ninguém foi preso. A Lava Jato não acabou com, nossa, foi todo mundo preso, a casa caiu. Tá todo mundo solto. Tem um outro que ainda tá preso, mas a maioria já tá para ser solto ou já foi solto. Os donos das empreiteiras, o que mais ficou tempo preso foi o Léo Pinheiro, porque dependia-se dele para delatar o Lula no caso do Triplex. Então ele ficou quase 3 anos preso. Ele delatou, 2 meses saiu a delação premiada dele, ele foi solto. Olha só que coisa, foi o que mais ficou preso. Que ele não queria delatar o Lula, ele se recusou a delatar o Lula 3, 4, 5, 6 vezes. O Marcelo Odebrecht também não queria delatar o Lula, ele se recusou a delatar o Lula 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Delatou, falou, eu paguei propina 200 políticos, mas e o Lula? Pro Lula não. Por quê? Porque eles não queriam mentir. E aí foram coagidos a delatar o Lula, depois foram todos soltos, tiveram dinheiro devolvido, o Lula ficou fora da eleição e o Moro agora está sendo muito bem recompensado, por quê? Por livrar bandidos. Porque é isso que aconteceu. Imagina que você é um empresário, uma empresária famosa aí na sua cidade, e você cometeu crimes, e você é bilionário. Aí vem um juiz e você fala, pô, me ferrei, agora eu vou ficar 30 anos preso, mas vou ficar porque os crimes que eu cometi dão mais de 300 anos de cadeia, não tem como eu ficar menos de 30 anos preso. Aí vem o juiz e fala, não, você vai ficar 1 ano e pouquinho preso e a gente ainda vai te devolver boa parte do dinheiro que você roubou, tá? Mas depois, quando eu estiver precisando, lembre-se de mim. E aí, dali 2 anos, você vai lá e contrata esse juiz a peso de ouro como seu advogado, porque agora ele não é mais juiz, é advogado. É isso, esse é o esqueminha da Lava Jato. Fechou agora o caso? Pra mim, Thiago, fechou o caso. A gente não sabe quais são os próximos capítulos, mas olha só, o Moro até mudou, ele se mudou, o Moro tá de mudança para Washington, ele vai morar nos Estados Unidos, ele fez serviços com o FBI, fez serviços para os norte-americanos que estão felicíssimos com o golpe no Brasil, e agora o Moro vai lá aproveitar toda a bolada que ele tem. Ó, aqui,
Que final pro Moro, como o crime compensa. Não sei se é o final, que essa história tá tão louca que é capaz de ter próximos episódios mais absurdos ainda. Eu não consigo imaginar o que pode ser mais absurdo, porque ó, eu tenho uma excelente imaginação, mas eu jamais imaginaria que no fim dessa história o juiz ladrão ia virar advogado dos bandidos que ele condenou e que ele dizia. E aí vem o Moro da entrevista pro antagonista e diz, não, eu vou fazer o que é certo, eu vou ensinar essas empresas a não cometerem crime. Olha, tem que ser muito otário, pior que tem gente que tem que ser muito otário para acreditar numa palavra do que esse juiz Eco fala. É isso, gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante ativar o sininho ali, fica do lado do botão inscrever e vamos para cima deles, porque eles colocaram o Brasil nesse limbo que está o Brasil. Cabe a nós tirar o Brasil e levar o Brasil para ter ordem e principalmente para o caminho do progresso de novo. E só uma coisa, muita gente pergunta aqui da almofada, ó, essa almofada ela é dupla face, então se você colocar ela para baixo, ela fica toda vermelha, se colocar ela para cima, ela fica toda a bandeira do Brasil. Gente, eu comprei no AliExpress, deve ter custado R$20. Não é a almofada que veio, eu comprei no AliExpress até esqueci a palavra, enfim, o forro da almofada, a parte de dentro da almofada eu comprei em qualquer lugar. É isso, muita gente perguntava, tá aí, pronto. E gostou, curte, compartilhe de novo, se você não é inscrito no canal, ó, 16 minutos, deu tempo, hein? Deu tempo, é um segundinho apertar o botão, aperta e se inscreve. Falou!